de vacinação, né, se recusa a ler uma coisa que é boa para ela. Por exemplo, assim, eu escrevi diversos artigos sobre hidroxicloroquina, ivermectina e tudo mais. O começo da história, do começo até o fim. Para as pessoas entenderem. Até a questão de estatística, os estudos, tipos de estudos, desde estudo observacional, não sei o quê. Tal. As pessoas se recusam a ler um negócio que pode ajudar elas. É isso que é a coisa mais louca do mundo. Quando eu vou falar com alguém, por exemplo, assim, eu vou dar uma boa notícia. Eu falo assim, se você tiver esse negócio, trate-se. Procura um médico que trata com isso, com aquilo, que já tem experiência. Você não morre. Na hora que você vai dar a boa notícia, a pessoa fica brava com você e xinga. Aí fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou te dando uma boa notícia. Então, eu fico numa situação, estou querendo te salvar, e que se dane. Né? Porque de tão louco que é a história. O mais interessante hoje eu já não quero mais salvar ninguém, eu escrevo. Quem quiser ler os artigos que eu escrevi, que são bem detalhados e elogiados por pessoas importantes na ciência, leia. Mas, assim, hoje o que mais me interessa são essas pessoas reagindo emocionalmente. Eu não consigo, eu só consigo lembrar desses regimes autoritários mesmo. Alemanha, nazista, as pessoas desligaram o cérebro, então todo mundo lavado, o cérebro lavado, todo mundo. Pois é, foi uma lavagem cerebral muito bem feita. E aí pergunta por que a esquerda, em particular, aderiu a isso. Tanto é que não é difícil identificar um pessoalista na rua. Quanto mais fechada estiver a máscara, maior a possibilidade de ser um pessoalista. Mas por que isso? Uma hipótese que eu tenho, né? Toda a política da esquerda nos últimos anos tem sido a de uma despersonalização das pessoas, sobretudo pelo fenômeno do identitarismo, que visa enquadrar os grupos sociais em estereótipos criados por agências de propaganda. Então, o negro ele não pode ser o fulano de tal, ele tem que ser o negro daquele estereótipo. O LGBT não pode ser o homossexual com a sua individualidade, tem que ser aquele estereótipo LGBT. E a máscara é um instrumento perfeito de despersonalização. Tanto é que os covideiros, eles abominam as máscaras que não são aquelas N95 ou FPP2. E o nível e chegou a uma coisa tão grande, porque ontem eu estive ali no centro de Niterói, é por conta de algumas máscaras arrebentadas, tudo mais. Né? Eu só uso máscara do Fluminense. Porque já que é para usar máscara para entrar em local fechado, tudo mais, então eu uso alguma coisa que identifique alguma coisa que eu sou, né? Eu tenho aquela máscara toda branca, aquela máscara hospitalar, eu tenho horror àquilo ali, né? Então eu uso uma máscara, digamos, uma máscara temática, né? De acordo com alguma coisa que seja do meu gosto. Eu fui procurar máscara do Fluminense em banca de jornal, em nenhum lugar vendia. Aí eu falava que estava nem de time nenhum, não tem mais máscara de, pelo menos aqui em Niterói não tem mais vendendo máscara de time. Aí eles falam que está em falta. Ou seja, porque alguém já chegou para os fabricantes de máscara e falou assim: ó, tem que tirar essas estampas que, de certa forma, identifiquem a personalidade das pessoas. Tem que padronizar tudo com máscaras sem tema, ou seja, justamente para tirar qualquer individualidade, qualquer traço de personalidade das pessoas. Isso é uma política, é uma engenharia social, mas uma engenharia de demolição. Não é uma engenharia de construção, é de demolição. Isso é biopolítica, isso é biopolítica na veia. E cadê os nossos Foucaultianos para analisarem isso? Imagina se Foucault estivesse vivo nos dias de hoje, o que ele não ia falar? O Foucault achava até que camisinha era um instrumento de opressão sobre os corpos. Imagina a máscara. Ele falava isso? Mais ou menos isso aí, né? Tanto é que ele faleceu de AIDS, né? Porque ele ia lá para as orgias em São Francisco lá e não usava camisinha. Mas agora, assim, o que mais me incomoda é o seguinte, né? O que mais me incomoda é eu vi a notícia, abri a notícia, fazer os comentários dessa história que eu contei lá do cara que cancelaram o transplante de coração dele porque ele não estava vacinado. As pessoas apoiando. O cara sem transplante, ele vai morrer. As pessoas já estão apoiando. Não, tem que...
É o preço que se paga pelas escolhas erradas. E cadê o discurso pela vida? E cadê aquela conversa que tinha que salvar vidas? Então eu acho que também tem o seguinte aí. Tem uma coisa que por exemplo, assim, tem que fazer o outro cumprir o que eu quero também. Né? Eu cumpri o que o governo manda, então você tem que cumprir também. Então ele apoia. É o totalitarismo, né? Porque do governo, das entidades, eu sei que eles são os demônios. Eles sempre foram. As instituições são o mal encarnado. Agora, sim, o seu vizinho o seu vizinho, a pessoa entrar lá no comentário da notícia e falar tem que morrer mesmo. Aí você fala, meu Deus, né? A maldade lá de cima, eu sei que existe. A maldade das instituições. Eles querem grana. Mas a maldade está aqui embaixo. O que você pensa sobre isso, Felipe? Eu vejo que tem muito de maldade, sim, muito de ressentimento, muito de perseguição e paranoia. O que move o pandemismo, o covidismo, não é o zelo pela saúde pública. Até porque, se houvesse de fato um zelo pela saúde pública, jamais se cogitaria confinar as pessoas sem prazo para elas saírem, virtualmente numa prisão perpétua. Né? O que está em jogo é controle social em nome de uma agenda biopolítica, que já tem um nome, que é o Grande Reset. Né? Tem até página oficial na internet para quem quiser saber. Né? Então, o lema do Grande Reset é: você não terá nada e será feliz. Ou seja, você não terá nada, ou seja, você não terá nem o seu eu, você não terá nem a si próprio. Por isso que você tem que cobrir a cara com uma máscara para você perder até mesmo aquilo que te identifica enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? E tantas outras coisas, tantos outros problemas de saúde advindos dessa biopolítica nefasta que deveriam ser investigados e não estão sendo. Problemas psicológicos durante o confinamento, atraso na alfabetização e na educação das crianças, problemas de socialização, disfunções corporais oriundas do confinamento, oriundas do uso constante de máscara. Porque, olha só, não me venham dizer que é normal uma pessoa pode ficar 3, 4 meses confinada sem nenhum problema. É óbvio. Você sabe que eu vou contar uma história para você muito louca. Eu fui o primeiro da minha cidade aqui a entrar em confinamento voluntário. Eu comecei a acompanhar esse assunto lá na China. E aí, a última vez que eu fui no bar antes da pandemia, estava lotado o bar, antes do carnaval. Lotado o bar, eu fui. Eu já não quis dar mão para ninguém. E as pessoas começaram a rir de mim. Então, eu falei, não vou cumprimentar diferente, um soquinho, lavando a mão toda hora. Então, fui o primeiro a entrar e começar a estudar, né? E as pessoas riam de mim. E eu fui o primeiro a sair. Eu em outubro do ano passado, eu falei, não preciso mais, não tenho mais medo dessa pandemia, a partir do momento que eu descobri as pessoas... descobri e entendi como é que funcionavam as profilaxias. Eu tomo toda semana e não corre o risco de é mais eficiente que as vacinas, no fim das contas. Essa que é a maluquice da história. Então, tudo que eles falam que funciona na mídia, não funciona direito. E tudo que eles falam que não funciona, está funcionando maravilhosamente bem. Essa que é a total loucura do momento. Total loucura do momento. Agora, o que irrita é ser chamado de bolsonarista. Aí eu tenho uma raiva. Já chamaram você de bolsonarista? Já perdi a conta de bolsonarista, de nazista, de fascista. A última que eu vi foi estão me acusando de ser fã da Princesa Isabel. Sim, falando isso então de acusação. Só se a pessoa defender a escravidão, né?
porque, é claro, a princesa Isabel que aboliu a escravidão é uma figura honorável da nossa história. Mas, enfim, já me chamaram de tudo que é jeito, mas eu nem ligo muito de ser chamado de bolsonarista, porque me incomoda muito mais ter que usar uma máscara no meio da rua. Isso me. Então, se quiser me chamar de bolsonarista, mas eu mantiver a minha autonomia facial, então tá ótimo. Não vou deixar de dormir por causa disso. Mas a dica que eu dou. Não, a máscara não funciona. Eu também. A máscara, eu não quero usar máscara porque não funciona. E uso só onde mandam usar. Senão não deixa entrar, tipo no supermercado. Né? E eu acho engraçado também as pessoas que a máscara tem uma sinalização de virtude, né? Como se fosse uma virtude a pessoa usar máscara. Evito o máximo a máscara também. Agora esqueci o que eu ia falar. Às vezes começa um comentário que aparece aqui e aí esqueci qualquer assunto, Felipe. Levanta um assunto aí para a gente continuar esse papo, que tá agradável. Certo. Agora eu queria saber por que as pessoas não acreditam que tratamentos podem estar sendo sabotados. Por que eles não acreditam? É uma crença na bondade humana? Eu acho que é uma crença na bondade das corporações. Não é uma crença na bondade humana, porque todo mundo sabe, pelo conhecimento adquirido no convívio do dia a dia, que as pessoas são maliciosas, que as pessoas são maldosas, que as pessoas têm segundas intenções, mas a pessoa ela só desconfia horizontalmente. Ela desconfia de quem está do lado dela. Então ela desconfia da vizinha, desconfia do colega de trabalho, desconfia do cunhado, desconfia dessas pessoas do convívio que elas sabem, elas conhecem, sabem do que são capazes. Mas elas não desconfiam desses que estão acima, porque como elas não sabem quem estão acima, elas acreditam que quem está acima se move por objetivos humanitários, filantrópicos e universais, como o saber, o conhecimento, como se a ciência fosse neutra. Né? Como se a ciência não tivesse direcionada para o lucro. Sim, exatamente. O lobby da indústria farmacêutica é o dobro ou o triplo do lobby da indústria do petróleo. Por causa de petróleo, acontece golpe de Estado, guerra. Eles fazem os governos fazerem tudo isso. E aí, eles acham que o lobby da indústria farmacêutica é um lobby do amor, um lobby do respeito, o lobby para melhorar a sua saúde. Como é que pode um negócio desse? Eu não consigo entender. Pois é, eu acho que é principalmente ignorância das relações estruturais de poder da sociedade. Então, a pessoa olha para um instituto farmacêutico, imagina que somente a ciência é que orienta as ações daquele grupo corporativo. A pessoa olha para um comitê de especialistas que assessoram o governo e acha que eles são santos científicos que pensam no bem de todos. A maldade que as pessoas veem em quem está do lado delas, por conhecê-las, não veem quem está acima, justamente por não conhecê-las. E compram toda uma narrativa da mídia, que, como você muito bem falou, acabou virando uma questão mais moral do que sanitária. Então, a pessoa usa a máscara para sinalizar virtude. A pessoa toma vacina para sinalizar virtude. Não porque ela tem os conhecimentos científicos e tenha atestado que aquilo funciona, mas é só para mostrar que ela é uma pessoa boa, que acredita na ciência, uma pessoa que se preocupa com os outros. Tanto é que a máscara não é para se proteger, a máscara é para proteger o outro. Aí quando alguém me falou isso, a primeira coisa que eu perguntei é assim, então essas máscaras tem uma válvula que impedem a saída do vírus, mas não a entrada? Aí a pessoa ficou puta comigo. Não, o pior é o seguinte, os estudos das máscaras mostram que as máscaras não funcionam. Assim, exatamente. E aí as pessoas falam assim, não, a máscara de pano não funciona, mas a FPP2, a N95... Os estudos são com essas máscaras. Não funcionam. Pois mas aí a pessoa fica com aquela máscara apertando a cara,
trabalhando com aquilo. Imagina um professor tendo que dar aula com aquilo ali. Imagina um aluno, imagina uma criança. Vamos nos lembrar de quando a gente tinha 11, 12, 13 anos. Imagina ficar 5 horas com aquela máscara tochada na cara. Nós vamos criar uma geração de pessoas dementes. Sim, pessoas debilitadas mentalmente, psicologicamente, porque o que está se fazendo é uma guerra contra a população. Eu já contei essa história aqui. Eu passo muito em frente a uma escola, né, e a quadra de educação física dá para a rua. Então, passando na rua, dá para ver ali as crianças, os jovens fazendo educação física. Eles fazem educação física de máscara. Imagina jogar handball de máscara. E só com aquelas máscaras N95, FPP. Imagina isso. Eu não imagino isso. Eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Não, e vacinar a criança? Me explica o negócio, vacinar a criança. Não, sabe o que é pior do que vacinar a criança? Pode perceber que os casos de internação e mortes de crianças por Covid dispararam justamente logo antes de iniciar a vacinação. Isso é mais perturbador ainda do que a vacinação em si. A mídia está numa campanha de vacinação. E aí, na hora de vacinar a criança, que eles querem vacinar a criança, eles começam a fazer essas notícias. É impressionante. Agora, a questão é a seguinte. Eu estava vendo o vídeo do Kennedy lá, e ele explicou que é só uma questão de responsabilidade. Por que eles aprovaram para a criança? Porque a partir do momento que você aprova uma vacina emergencial para a criança, você entra numa questão, numa outra regra lá de responsabilidade civil para a empresa e tudo mais. Só esse objetivo. Porque quantas crianças você conhece? Outro dia, de criança eu não suporto. Eu vejo alguém falando e eu interfiro. Eu passei na rua ali em cima, tinha uma avó e um netinho. Falando, estava falando da vacina. Não, vou levar para vamos ver a vacinação, né? Para voltar para a escola, tal. Aí eu não aguentei. Falei, por que você vai vacinar ele? Porque a campanha de vacinação e tudo mais. Aí eu tive que interferir. Coisa que eu não fiz em nenhum momento. Eu virei para ela e falei assim, você conhece alguma criança? Você ouviu falar de alguma criança que foi internada por causa de Covid? Você. Pode ser da prima, o coleguinha do sobrinho da prima. Sabe, não? Pode ir nesse nível. Você conhece alguma criança, um parente, filho de amigo, coleguinha da escola, alguma criança que teve Covid, foi internada ou morreu? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Você ouviu de alguma criança? Certamente de idosos, de conhecidos. A doença existe, é muito maior, é forte. Mas criança, você ouviu falar de alguma criança internada? Conhecido? Coleguinha de escola de alguém? Você ouviu isso aí, Felipe? Não. Mas assim, eu não sou referência para isso porque eu não conheço nenhuma criança, não convivo com criança. Então não. Filho de amigo. Não. Mesmo assim, são poucos, eu não conheço. Não conheço nenhum caso. Então, Felipe, conhece? Não conhece. Estão vendendo pente para careca. Eles não são do grupo de risco. É igual vacinar contra a febre amarela a gente que mora na Avenida Paulista. Só por uma narrativa e pela grana. É exatamente isso. É narrativa, grana e poder. Poder, porque é o poder de punir os pais que não vacinarem os filhos. Inclusive com o Ministério Público atuando para tirar a guarda das crianças. É inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável. Precisamos continuar avaliando essas maluquices. Como é que andam essas coisas? Tem algum comentário interessante? Tem vários comentários interessantes aqui.
aqui do Flávio César falando. Sim, os chineses se vacinaram com as vacinas deles, financiada pelo Estado Nacional deles. E é verdade. Tanto eu não tenho nenhuma métrica específica para avaliar as vacinas, mas me parece que os problemas com as vacinas surgiram no Brasil quando se começou a aplicar a Pfizer, porque quando as vacinas eram predominantemente da Coronavac, parecia haver menos problemas. Aliás, as pessoas, os especialistas que eu estou em contato, eles não gostaram nenhuma dessas vacinas. A única que eu ouvi elogios, tá? Foi a cubana, a vacina cubana. E agora sim, isso que é engraçado, né? Eles não dão. A Cuba realmente conseguiu reduzir os números. Começou a vacinação e o gráfico fez assim. E Cuba não tem a vacina chinesa, Cuba é só a vacina dela. É a vacina dela. Porque o que acontece? Quem me chamou a atenção quando começaram a vacinar Cuba é o Flávio Cadejani, cientista ferrado. Ele falou assim: fica olhando os números de Cuba. E eu fiquei olhando, foi uma queda, foi espetacular. O único lugar que aconteceu isso, exatamente quando começou a vacinar. E ele falou: e essa vacina é interessante porque ela não é perigosa, a tecnologia que é usada, e ela não é uma vacina comercial, né? Então, ela é uma vacina feita por uma empresa estatal, não por uma empresa que tem um foco de lucro. E aí, eu fui acompanhando e falei assim, achei ótimo. Então, você tem uma guerra de vacina contra vacina. Se eles tivessem interessados, se a mídia tivesse interessado, falar assim, com o seguinte pensamento dogmático: não existe nenhum tipo de tratamento, a única solução é vacina, pronto e acabou, não vamos falar mais nada além disso. Ok. Mas por que eles não estão falando da vacina de Cuba? Eles poderiam fazer uma reportagem do sucesso da vacina de Cuba. O único lugar que tem uma vacina que parece ser boa. Inclusive com a mesma tecnologia que já é utilizada para a vacina da meningite. Ou seja, já é uma tecnologia conhecida, não é a tecnologia da Pfizer, da AstraZeneca, que é uma tecnologia inédita que nunca foi utilizada antes e cujos efeitos não sabemos. E a própria empresa, a própria Pfizer, diz que não sabe quais os efeitos. E no caso da AstraZeneca, a gente não tem acesso aos termos do contrato, porque a Fiocruz está escondendo o contrato com a AstraZeneca por 15 anos. Essa não soube disso, não? Não. Uma notícia gravíssima. Vou até ver se eu acho aqui no Google. Mas você sabe que a Coronavac não saiu o estudo do clínico dela até hoje, né? Revisado, publicado. Como é que aplica em todo mundo? Falam que não tem estudo, não tinha revisão por pares nos primeiros estudos da ivermectina, não sei o quê. A Coronavac deram para todo mundo e não fizeram um estudo até agora publicado. Eu queria ler o paper, não vi. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Aí você fala, tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. A Fiocruz fez uma coisa que em tempos normais seria, no mínimo, um motivo para afastar toda a direção da Fiocruz. Porque a Fiocruz escondeu o contrato com a AstraZeneca por 15 anos, com base na lei de acesso à informação, alegando que divulgar o contrato ameaçaria a segurança institucional do país. Foi essa a justificativa que a Fiocruz deu. Ou seja, da AstraZeneca esconde o contrato. Da Pfizer, o estudo morreu mais gente no braço vacina do que no braço placebo. Teve fraude e a fraude é censurada. E aí depois ficam falando para a gente ir no posto, gritar viva a ciência? Como é que pode um negócio desse? Você acha que dá você não queria ir no posto, Felipe? No posto de saúde, tomar a vacina, falar: nossa, que ótimo, como é segura essa vacina, estou protegido. Não é tudo que você queria? Exatamente. Como sempre foi. Como sempre tudo que eu queria é isso. Ir no posto de saúde, tomar a vacina e falar: agora estou tranquilo aqui, sem medo da Covid mais. Acabou, não tenho medo nenhum. Eu não tenho medo por causa da questão dos tratamentos. Mas assim, eu queria ir lá. Não consigo. Como é que nessa patifaria querem que eu grite viva a ciência? Não dá certo, né? Isso não é ciência. Pois é. Como sempre foi, a gente sempre teve confiança nas vacinas porque a gente via as vacinas funcionando.
A gente nunca soube de um caso de paralisia infantil depois da pessoa tomar a gotinha. Tinha, acho que é 1 milhão, alguma coisa assim. Mas isso era uma coisa tão irrelevante. Hoje a gente conhece. Eu conheço o caso de pessoa que morreu depois de tomar a AstraZeneca, as 2 doses. Eu conheço, né? Não foi alguém que me falou, não. Eu conheço pessoa próxima a mim. E várias pessoas conhecem pessoas ali que passaram. Não, acho que todo mundo está sacando. Aqui teve uma pessoa morreu ontem, com 50 e pouco, acho que não tem nem 50 anos. Um conhecido meu daqui de Atibaia. E alguém virou para mim ontem e falou: Olha, ficou sabendo que fulano de tal morreu? Mas como assim, né? O que aconteceu? Ele estava na praia lá e morreu. Então era alguém que foi tirar umas fériasinhas, né? Uma semana de férias, então a pessoa estava boa. Né? Ela não estava doente, né? Ela foi lá, e aí eu virei para a pessoa na hora e perguntei: ele teve AVC ou teve infarto? Aí hoje perguntei, ele falou: não sei. Aí hoje eu perguntei, era um AVC. É só adivinhar o que está acontecendo. Normal, né? Tá normal. E as pessoas acham que vale o risco-benefício. Criança de 10 anos, adolescente de 15 anos tendo mal súbito. Super normal. Né? Assim como é super normal isso aqui, ó. Foi essa notícia que eu te falei. Fiocruz quer construir local para guardar documentos sigilosos sobre vacina. E você tem que confiar, hein? É para você confiar, hein? Aqui, notícia de 31 de agosto de 2021. Aqui, trechos dos contratos assinados com a AstraZeneca para transferência de tecnologia foram classificados como secretos pela instituição que pretende gastar 750 mil na estrutura para armazenamento dos documentos. Que transparência, que confiança isso passa. Por que eles querem esconder? O que é que tem para esconder? Não, aqui, prevê a compra de um cofre importado no valor de 130 mil reais para guardar os materiais classificados com grau de sigilo secreto, ou seja, com restrição de acesso máxima de 15 anos. E é para você confiar. Exato. O sigilo decretado sobre parte dos contratos é justificado pela Fiocruz com base em trechos da Lei de Acesso à Informação e do decreto que definem como secretos os documentos que podem ser públicos, põem em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país e põe em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Isso é a própria Fiocruz que está dizendo que se liberar o contrato com a AstraZeneca vai estar pondo em risco tudo isso. A gente vê que não presta. A gente vê que eles estão agindo de forma criminosa. Aqui, a Fiocruz informa que precisa construir uma estrutura física para guardar os papéis secretos em virtude do ineditismo dos acordos celebrados pela entidade com a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O inédito é uma coisa inédita, realmente, porque em outros tempos em tempos normais sequer se cogitaria um negócio desse. E se cogitasse, já seria motivo para afastar toda a diretoria da Fiocruz. Agora, qual a respeitabilidade que a Fiocruz quer ter se ela não tem transparência alguma com a população, inclusive colocando em risco a vida da população? O que é isso? O que significa isso? Você esperava isso da Fiocruz, Felipe? Eu não esperava. Eu estou querendo ler o estudo da Coronavac até hoje e não foi publicado. Eu quero ver os dados, os números. Os caras e não tem transparência. Eu queria ler o estudo. E não tem.
Como é que quer que eu vá no posto de saúde e falar viva a ciência se não me entrega o paper para eu ler? Eu quero ler o manual de instruções. O paper é o manual de instruções. Essa é a ciência, né? Esse é o sentido da ciência. É isso, é paper. Agora, e aí eles ficam, a mesma pessoa que elogia isso fica brigando contra estudos de tratamentos baratos, genéricos, falando que não tem comprovação. E está lá o estudo na frente da pessoa. Está aqui, ó, o estudo. Ah, esse estudo não presta. Não, tem aqui esse outro também que confirma que lá. Não presta. Tem esse outro aqui que também está confirmando, aqueles 2, 3 já. Não presta. Não, agora tem mais um aqui, ó. Não, nenhum deles presta. Da hidroxicloroquina, tem 16 estudos em tratamento precoce até 5 dias de sintomas. 16. Do mundo todo. Todos eles, unanimemente, positivos. Da ivermectina em profilaxia, você tem 15 estudos em profilaxia. Todos eles são positivos. Se você virar e falar assim, olha, eu sou muito exigente com qualidade de estudo, eu vou tirar desses 15 metade. Todos são positivos. Então, eu vou tirar, na verdade, 2/3. Sobrou todos que são positivos. Todos são positivos. E fala que não funciona. Como é que pode uma loucura dessa? Mais do que falar que não funciona, se você diz o nome cloroquina ou ivermectina na frente de muitas pessoas, já entra em histeria. Como se você estivesse falando o nome do diabo na frente de uma pessoa muito religiosa. Sabe, desliga a razão e a pessoa entra em transe, em surto. A própria sonoridade da palavra tira a pessoa da razão. Exatamente. Porque eu acho que é essa agressão, né? É essa agressão. Se a pessoa vira e fala, tem medicamentos funcionando, ele está falando assim, olha, a OMS está deixando gente morrer. Um monte de entidades estão deixando gente morrer para ganhar dinheiro. E aí falou assim, não, dá uma pane na cabeça da pessoa, como crise, a minha fé na humanidade, eles não fariam um negócio desse, basicamente. Fizeram sempre na história, coisas assim. Mas hoje eles não fariam um negócio desse. Essa que é a questão. Você sabe que eu comecei a me interessar pelo assunto. Se eu contar essa história rápida. Eu comecei a me interessar pelo assunto e ler os papers. Quando começou a sair da hidroxicloroquina, eu li os artigos antes do Trump falar e do Bolsonaro repetir. Né? E aí, começaram já a inventar efeito colateral. Tem um divulgador científico, o Pirula, não sei se você já ouviu falar, deve ter visto o canal dele, fala de dinossauro, fala dessas coisas. Ele falou um dia de efeitos colaterais da hidroxicloroquina, para tentar afastar, por medo nas pessoas. Não sei porque ele queria pôr medo nas pessoas, até hoje, né? Eles querem pôr medo nas pessoas. Ele disse que as pessoas tomando hidroxicloroquina por 5 dias, as pessoas poderiam ficar até secas. E aí você fala assim, pô, eu vou estudar isso daqui. Existe uma doença que a hidroxicloroquina pode gerar, chamada que reduz a habilidade do olho. Ele falou que em 5 dias as pessoas podiam ficar até cegas. Hidroxicloroquina é um medicamento que as pessoas que tomam todos os dias, para doenças autoimunes, tem diversas, mas as pessoas tomam todos os dias. A chance de você ficar com a visão parcialmente borrada, olha só, é de 0,68% depois de tomar hidroxicloroquina todos os dias por pelo menos 5 anos. Então, se você tomar por 5 anos todos os dias, você tem 0,63% de chance de ficar com a visão parcialmente borrada. O cara disse, divulgador científico, que a pessoa podia ficar cega em 5 dias. Cega.
Nunca ninguém ficou cego com medicamento. Pode ficar ruim a visão. 0,68, depois tomar todos os dias durante 5 anos. Por que as pessoas começaram a inventar efeito colateral desses tratamentos? A histeria começou antes disso. Sem base na ciência nenhuma. Essas pessoas não têm base na ciência. Não, nenhuma, porque elas trabalham na base da crença cega, na base da adesão automática a uma narrativa. Com adesão a uma narrativa, o cara se posta como defensor da ciência e fala um absurdo desse, sem base nenhuma. É isso que me incomoda. Esse negócio é tratado mais como religião do que como ciência. É pior do que religião, porque a religião tem pelo menos um sentido último da vida, um sistema de valores. Não tem nada disso nessa histeria pandemista. O que se vê nessa histeria pandemista é um surto histérico apenas. As pessoas programadas para sentirem medo e reagirem histericamente sempre que ouvirem determinados termos. Será que não é uma questão religiosa, do tipo assim, realmente, Deus está castigando a gente mesmo? Não, mas se fosse isso, a pessoa ficaria resignada no canto dela, porque se foi Deus que mandou, então está tudo certo. Mas não, a pessoa ela tem um ativismo social para vigiar e punir determinados setores da sociedade e transformar a narrativa num mecanismo de controle sobre a vida dos outros. Agora, eu queria saber, na questão lógica das pessoas, ver se consegue me explicar. O Cadejane tratou 2.500 pacientes de Covid. Ele não teve nenhum óbito, 0. Isso daí é uma coisa absolutamente normal das pessoas que tratam. Eu conheço diversos médicos. Tem um no Nordeste com 700 e nenhum óbito. Aí tem uma outra em Goiás com 600 e nenhum óbito. Os óbitos são raríssimos. Tem um amigo que perdeu um paciente, depois de 700 e tanto, ele perdeu um paciente que não tomou todas as medicações e tal. Então, as pessoas que tratam têm esses números. Nos Estados Unidos tem 2 médicos, o Brian Tyson e o George Farid, né? Eles trataram mais de 10.000 pacientes com Covid. Todos que eles trataram precocemente, nenhum morreu. 10.000. Eles tiveram 3 perdas e gente chegou mais atrasada. Como é que alguém se depara com esse número? Assim, um médico que tratou 2.500 pacientes e não morreu ninguém e fala, não funciona. Como é que pode? Porque se o cara tratou 2.500 pacientes e não morreu ninguém, ou a pandemia não é grave, ou está funcionando o que ele faz. Como é que a pessoa ouve uma informação dessa e conclui que não funciona, porque na televisão falaram que não tem comprovação? Explica para mim. É porque a pessoa não acredita na ciência, ela acredita na televisão. Ela acredita em carimbo de burocrata. Sim. Porque ciência é uma coisa e carimbo de burocrata é outra. Exatamente. Ou seja, a pessoa ela não tem a capacidade de pensar por conta própria. E outra coisa também que poucas pessoas estão se atendo. Por que a variante Ômicron está se disseminando mais e mais agressivamente nos países mais vacinados, enquanto nos países menos vacinados ela praticamente não tem feito estrago nenhum. Na África do Sul, 30% da população vacinada, a Ômicron não causou estrago praticamente nenhum. Em países que têm 70%, 80%, 90% de população vacinada, está causando um estrago tremendo. Agora, você sabe que aquele meião da África, as pessoas têm costume de tomar ivermectina de tempos em tempos, porque eles têm uma doença lá chamada cegueira dos rios. Né? E tomam hidroxicloroquina também por causa de malária. Não tem Covid na África. Você viu alguma notícia? O meio da África não morre ninguém. Não morre ninguém. Agora, quer ver uma coisa mais impressionante da mídia? Tem um estado na Índia com 230 milhões de pessoas que erradicou o Covid, chamado Uttar Pradesh. Erradicou. Sabe o que é um estado com 230 milhões de pessoas
e morre uma pessoa num dia, passa 2 dias, morre mais um com Covid, passa 2, 3 dias, morre mais uma pessoa. Por que não sai notícia desse estado? O que eles fizeram? Me explica. Pois é. Aí a gente vê aí na França, no Reino Unido, na Alemanha, a Ômicron fazendo miséria lá, e nessa meiuca da África, onde a Covid chegou, a Ômicron chegou, porque no início da pandemia podia se dizer assim, não, esses países da África recebem menos turistas, muito poucas pessoas nesses países fazem turismo no exterior, então o Covid não chegou lá. Tá, mas o Covid já chegou lá, esses países tiveram mortes, mas por que esses países que não fizeram lockdown, não se usa máscara, os índices de vacinação são muito baixos, esses países estão tendo muito menos, estão tendo um desempenho muito superior ao dos países que fizeram tudo direitinho. Com exceção... Eu acho que tem a seguinte questão, né? O estado, por exemplo, o estado do sul do México, acho que chama Chiapas, é um estado que pôs ivermectina. Isso é uma coisa fantástica. Todo lugar que implanta tratamento precoce, por sorte, por acaso, morre menos gente, né? Então, o estado do sul do México é o estado mais pobre do México. Morre ninguém, porque impuseram ivermectina lá. O estado da Índia lá, também não morre ninguém. Então, sabe uma coisa interessante? Que está tendo uma justiça histórica, né? Então, por exemplo, assim, um povo, né, o Canadá, França, a Europa, né, eles são muito preocupados com a saúde das pessoas. E aí, eles fazem leis para os médicos. A Austrália, por exemplo, se o médico se o médico receitar hidroxicloroquina para um paciente, ele pode ir preso. E se a pessoa receber, ele pode ir preso. Tá igual eles tratam o assunto como se fosse cocaína. Então, acontece o seguinte, esses países, muito preocupados com a saúde, eles fazem uma questão de reprimir que as pessoas não tomem medicamentos sem comprovação científica. Aí, nos países periféricos, tipo África, o estado mais pobre do México, os estados lá da Índia, né? Como é um povo feio, pobre, né? Então, ninguém se importa que as pessoas usem, né, medicamentos sem comprovação científica. Aí, no fim das contas, morre menos gente. Então, não é uma justiça histórica, não é uma questão histórica interessante. O capitalismo... Estamos na maior crise do capitalismo da história. Essa é a verdade que está acontecendo. O capitalismo está levando é uma crise eminentemente capitalista. Mas não é interessante essa justiça histórica? O que você acha? Eu acho sim. E isso mostra também como o esquema clássico de interpretação da relação centro-periferia que a esquerda geralmente tem, embora seja válido em muitos aspectos, tem algumas limitações. Porque é muito comum na esquerda pensar que as elites dos países centrais exploram os países periféricos para poder beneficiar o povo nos países centrais. Mas quando a gente vê a história, a gente vê o que está acontecendo nos dias de hoje, a gente vê que os primeiros a serem explorados pelas elites dos países centrais é o próprio povo dos países centrais. Foi assim na Revolução Industrial Inglesa, antes da Inglaterra botar corrente no pé do pretinho na África, antes do inglês ir chicotear os chineses, ele colocava a corrente no pé do trabalhador inglês. Os trabalhadores ingleses no século XVIII, no século XIX, eram chicoteados, eram açoitados. Os primeiros campos de concentração não foram na África. Os primeiros campos de concentração foram as workhouses, as casas de trabalho na Inglaterra, para obrigar os pobres, os vagabundos, a trabalharem. E lá fazia-se de tudo. Cortava-se a orelha de criança, inclusive o filósofo John Locke, né, que é pai do liberalismo e tudo mais, recomendava cortar a orelha de criança como forma de obrigá-las a trabalhar. E isso era feito contra, e a gente está vendo agora a mesma coisa. Toda essa imposição pseudo-sanitarista está sendo aplicada com mais veemência, com mais
violência contra o povo dos países centrais. É o povo europeu, o povo australiano, o povo neozelandês que mais está sofrendo as consequências. Enquanto nos países periféricos, embora haja uma pressão para essas medidas chegarem, mas só o fato da distância física, da distância geográfica, já atenua esse imperialismo, esse colonialismo. Não, outra coisa, os países pobres, acho que eles têm pouca influência do lobby. Porque já sabem que eles não vão ter dinheiro para comprar vacina para todo mundo. Então não precisa ter um lobby contra os tratamentos baratos. Né? Tem essa Exato. coisa. E por sorte, morrem menos. É um acaso. É um acaso que mais. Pois é, então. Eu queria saber o seguinte, mudando de assunto, mas mantendo um assunto. Eleição ano que vem. Não, nesse ano, né? Esse ano. Eu tenho a seguinte coisa. Eu votei no Lula em 98, 2002, 2006. E nós temos o Lula agora. O Lula, durante o processo que ele sofreu do Moro, eu defendi o Lula o tempo todo, que não fazia sentido aquele processo. Porque estavam defendendo o Estado Democrático de Direito. Também defendi e defendo o Lula, né, contra as arbitrariedades da Lava Jato. Exatamente. Né? Então, para começar, a grande questão maluca era que não fazia menor sentido o Lula montar o maior esquema da história, de corrupção de toda a história, enquanto o sub, um cara que nem o Gedel, tinha um apartamento para guardar 50 milhões de reais, o Lula queria um apartamento no Guarujá e uma chácara aqui em Atibaia, no bairro do Portão. Não faz o menor sentido, né? Então, tudo bem, defendemos. Ano que vem tem eleição. Eu fiquei extremamente decepcionado com o Lula. O Lula teve Covid, como nunca fiquei. O Lula teve Covid e foi tratado em Cuba. Cuba usa cloroquina no protocolo oficial. Por que ele não contou? Foi tratado com esse negócio. E podia escapar. Eu não sei se funciona, se não funciona. O médico mandou tomar, eu tomei. Por que ele não falou desse assunto e ficou quieto? O que fazer na eleição? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, o que fazer na eleição do ano que vem? Primeiro que o Lula só foi solto fisicamente. Politicamente ele continua preso. Porque, vejam só, o Lula foi preso numa perseguição política. Isso nós entendemos. Não houve razões jurídicas e legais, razões do Estado de Direito para prender o Lula. Né? Isso nós concordamos, isso eu já falo também desde o início. Né? Eu já aponto a Lava Jato como instrumento de destruição da economia nacional e de perseguição política e de aparelhamento do Estado por uma juristocracia antidemocrática, autoritária. Isso eu já aponto desde o início, desde 2014, então eu já falo isso. Né? Então tá. Então nós entendemos isso. O Lula foi preso por uma perseguição política. E o que aconteceu para o Lula ser solto? O povo foi para as ruas exigir a soltura do Lula. Né? Houve uma reviravolta institucional para os grupos dirigentes do país mudarem de ideia e soltar o Lula? Não houve. O Lula foi solto pelos mesmos que o prenderam, sem nenhum fato que virasse a situação. Não, eu acho que houve uma pressão internacional grande, teve líderes políticos, uma pressão dos juristas internacionais. Não dava, não tinha jeito. Mas isso não foi significativo porque eles não estão nem aí, né? A STF, as elites brasileiras não estão nem aí para essa pressão moral, né? Elas soltaram o Lula, e aí é que eles perguntam por que elas com qual objetivo elas soltaram o Lula. E aí eu tenho uma hipótese. Eu não estou falando que seja a verdade, até porque isso ainda precisa ser confirmado, né? Mas eu vejo que eles soltaram o Lula para colocar o PSDB novamente no governo, porque eles sabem que o projeto deles sempre foi o PSDB no governo. O candidato deles em 2018 era o Geraldo Alckmin, não era o Bolsonaro. Eles engoliram o Bolsonaro porque viram que não tinha jeito. Mas toda a elite política, econômica, midiática estava mobilizada para o Alckmin até meados de 2018. Então, eles sabem que o PSDB não tem voto, mas o Lula ainda tem voto. Né?
Pode não ser assim, uma votação muito expressiva, mas o Lula tem lá pelo menos seus 30%, 40% de voto, que pode levá-lo a um segundo turno e contra um Bolsonaro desgastado poderia levar uma vitória do Lula. Então, para mim, eles soltaram o Lula com a condição de colocar o Alckmin de vice para levar novamente o tucanato ao governo. Já que o tucanato não tem voto, vai nas costas do Lula. E aí, eu temo, inclusive, pela vida do Lula, porque ele pode muito bem ser tancredizado. Imagina o Lula ser tancredizado com o Alckmin de vice. Mas aí é uma hipótese, não estou falando que vai acontecer, mas é bastante... Eu fui todas as vezes votar no Lula, fui animado para a urna. E agora eu peguei o Lula não contando que ele foi tratado em Cuba com cloroquina. Por que ele não contou? É isso que eu queria saber. Vamos votar em quem? Vamos votar em quem na eleição? Eu posso votar no Lula. Eu não vou votar em Bolsonaro de maneira alguma. Porque o Lula é refém de uma estrutura de poder que sustenta a fraudemia. Os mesmos que prenderam e que depois soltaram o Lula são os que estão sustentando toda essa narrativa. Então, o Lula, por mais que ele tenha se tratado com cloroquina, ele não pode falar aquilo que ele sabe. Né? Talvez ele tenha até vontade de falar, mas ele não, porque se ele falar, ele volta para a cadeia. E não vai ficar na cela especial em Curitiba, vai para Tremembé mesmo. Vai para Água Santa, né? Vai para Bangu 8, vai para um lugar barra pesada desses. Lembrando que o Lula não tem nível superior. Então, o Lula não tem aquele foro de privilégio que tem. Então, o Lula, por isso que eu falo, o Lula ele só está solto fisicamente, mas politicamente ele continua preso e está seguindo um script. E parte desse script diz respeito a seguir fielmente a fraudemia. Quando ele deu um esboço de resistência, isso que foi quando ele falou que ele estava usando, que a máscara era um cabresto, que ele estava usando um cabresto, ele imediatamente teve que reparar isso, falando que era importante usar o cabresto para se diferenciar do genocida do Bolsonaro. Tá, e o que nós vamos fazer na eleição ano que vem? Na prática. Olha, primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte: o nosso voto não muda absolutamente nada. São 144 milhões de eleitores. A importância do nosso voto é 1 dividido por 144 milhões. Ou seja, o nosso voto não muda nada na história, então o nosso voto tem que ser de acordo com a nossa convicção, com a nossa consciência. O nosso voto não muda o agregado coletivo. O nosso voto tem que ser um ato de coerência interna com base no que a gente acredita. Essa é a lógica da democracia. Inclusive, cada cabeça, um voto. Então, se eu voto no Lula, não, eu não voto no Lula. Entre Lula e Bolsonaro, eu voto o quê? Eu voto nulo. Primeiro turno. Se o Aldo Rebelo se candidatar, eu voto nele. Se o Aldo Rebelo não se candidatar, aí depois eu vejo. Pode ser até que eu já anule no primeiro turno. Né? Mas essa é... Claro, eu posso mudar a minha avaliação até lá? Posso, porque ainda tem muita coisa para rolar. Mas se a eleição fosse hoje, eu procederia dessa forma. Talvez no primeiro turno vote no Ciro, talvez tenha um pensamento político interessante. Mas eu perdi o tesão de votar no Lula. Não, eu não voto no Lula, porque eu não sei quem o Lula está representando agora. O Lula está numa condição totalmente diferente da que ele estava em 2012, em 2006, em 2010. Eu gosto do Lula, eu avalio positivamente o governo Lula. Mas a gente tem que ser pragmático. E a gente tem que votar de acordo com a nossa convicção e com o que a gente vê no momento. E o que eu estou vendo no momento não é nada positivo. Estou de acordo. O que fazer na eleição? Eu acho até que mais importante do que a eleição é a gente ter um programa de ação, de ideias, de valores que transcenda a eleição. Eu acho muito ruim a gente subordinar
a nossa visão política aos ciclos eleitorais. Eles são importantes como processo de afirmação da vontade popular, mas a política, com P maiúsculo, se faz muito além de eleições. Eu acho que as verdadeiras alternativas, que são lastreadas em forças coletivas, ainda estão para ser construídas. E só serão construídas à margem desse sistema de poder que nós estamos vendo hoje. O que tá acontecendo comigo é que eu tô sentindo inveja da esquerda de outros países, né? Ah, sim. Da esquerda da Bolívia, sou fã deles, né? Contra o passaporte. Na França, o Mélenchon é contra o passaporte sanitário. Na Inglaterra, o Jeremy Corbyn é contra. E a esquerda aqui fica batendo bumbo para a Pfizer. O López Obrador, no México, não colocou passaporte sanitário. Ele é bem categórico dizer que não vai ter passaporte sanitário no México. O López Obrador, ele mesmo não usa máscara. Ele teve uma visão. Ele sobrou uma esquerda na América Latina, um pouco. Sim. Todos, também, quase todos, sim, menos na Argentina e aqui. Exatamente. Mas até mesmo na Argentina, até onde eu sei, até onde eu tenho recebido informação, depois da paulada que o Alberto Fernandes tomou na eleição do ano passado, o governo argentino tem feito uma mudança de rota. Então, o governo argentino passou a aliviar bastante as restrições pandêmicas depois da derrota que sofreu. Isso tem a ver também com porque os aliados da Cristina Kirchner passaram a ter um maior peso no governo. E aí, talvez, eu não sei qual a visão dos aliados da Cristina Kirchner. Mas, pelo menos, o Fernandes, que ser o campeão da pandemia, o campeão do covidismo, se ferrou, né? E tomou uma paulada eleitoral. Mas até lá já houve uma mudança de rota. No Peru também, o ministro da Saúde do presidente, qual é o nome do cara lá do Peru? De saúde não conhece. Esqueci, o Pedro Castilho, né? O ministro da Saúde do Pedro Castilho falou que não vai haver um novo lockdown, porque, segundo ele, o lockdown foi um erro e não resolveu nada. Então, o lockdown não funciona, a máscara não funciona. Tudo que eles falam que funciona, não funciona. Não sai paper mostrando que funciona. Tudo que eles falam que a vacina funciona, melhorou um pouco. Mas assim, não está funcionando. Né? 4 doses no meio do ano não é uma vacina, é outra coisa. Então, nós estamos no meio de uma loucura, realmente. É absolutamente incrível. Eu ainda tenho por mim que o golpe, o que aconteceu para sacanear o Trump, né? Estava psicótico o Trump, a presidência do Trump, as pessoas que eram contra a presidência do Trump estavam muito psicóticas. E eles, quando surgiu essa questão do tratamento, eles foram contra e fizeram o máximo para suprimir, para não dar razão ao Trump. Então, para mim, isso aí é o golpe de Estado mais fatal da história. Já estamos com 5,5 milhões de pessoas mortas, que podia ter salvado uns 4 milhões. 1 milhão e pouco morto no ano e meio não seria uma pandemia grave. Né? Então, eu acho que o que tudo que está acontecendo é uma crise do capitalismo e um golpe de Estado que houve contra o Trump. Então, no fim das contas, o golpe de Estado contra a Allende virou uma coisa de buffet infantil perto do que ocorreu. Então, a força política foi ser contra o Trump. Bolsonaro não faz parte. Bolsonaro é uma cerejinha do bolo nesse assunto, quando se fala de Ocidente e tal. É esse tipo de coisa. E você viu quem? Aquele presidente das Filipinas. Você viu que ele vai tentar perder não vacinado, né? É o sonho da nossa esquerda aqui, aquele fascista de lá. Pois é. E o cara era chamado de fascista. Agora, a quem que ele está servindo? Né? A quais poderes ele está servindo? Agora, acho que nas Filipinas vai ser meio difícil. Né? Porque as Filipinas não são a Bélgica, não são a Áustria. Ele falou que quer prender
porque não quer ser vacinado. A Austrália já mete multa de $5.000. A Austrália criou campo de concentração. E aí existe um aspecto geopolítico aí, porque, veja bem, o centro da fraudemia, apesar do CDC, do Anthony Fauci, mas o centro é a Grã-Bretanha. E as colônias da Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Eu estava vendo a frase de um cara, um jornalista australiano, porque a Austrália começou sendo uma prisão, né? Essa é a história. E aí o jornalista australiano falou assim, o problema não é que a Austrália começou sendo muitos descendentes de prisioneiros. Não é esse o problema. O problema é que você tem muitos descendentes de agente carcerário, porque só tinha isso. A Austrália começou como uma colônia penal, depois virou uma colônia de férias e agora está voltando a ser uma colônia penal. Mas é sempre uma colônia. Não, mas é todo mundo descendente ou de presidiário ou de agente carcerário, é isso que dá. Bom, vamos encerrar esse papo aqui. Sim, vamos. Não, o papo está ótimo aí, mas vamos passar para o encerramento mesmo. Já são mais de 2 horas de conversa. O tempo voa com uma conversa muito agradável. Bem, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Não tem considerações. Eu estou achando que o mundo está muito louco. Vamos continuar mapeando isso. O meu interesse é entender o mundo louco. Então, como que as pessoas estão dementes. E já vou procurar salvar esse vídeo aqui, porque ele é um fortíssimo candidato a ser retirado pela divisão de censura e ordem pública. Qual o problema de ter censura? O Nobel de Medicina foi censurado. Estudo científico censurado. Então, uma época boa da humanidade. Como vai dar errado um negócio desse? Mas talvez seja uma boa a gente ser censurado agora, porque depois, se tiver uma comissão da verdade, futuramente a gente pode escolar uma grana. Pode ser. As pessoas têm vendo censura e não estão se importando. Ninguém se importa. Ou seja, porque é uma mentalidade. A Áustria decretou que as pessoas que não têm vacina não podem sair de casa. Você tem noção que tem uma porcentagem imensa da população em prisão domiciliar? Mas aí eu me pergunto, como é que eles fazem esse monitoramento? Botam um policial na frente da porta de cada pessoa? Aquele país já teve uma época que eles aderiram ao nazismo, né? Estão aderindo de novo. E é multa, não sei o quê. É isso que dá. Bom, as considerações finais foram essas. Quando tiver novidade, eu te mando. Tá certo. Então já fica convidado aí para mais uma conversa aí. Fique à vontade. Aí o canal está de portas abertas para você. Muito obrigado, Felipe, pela conversa. Trazer alguém que tem informações importantes sobre a Sim. Não, olha, eu recomendo também, não sei se você chegou a ver, as conversas aqui no canal com os professores Márcio Solino e Jamil Abreu. São professores universitários, né? O Márcio é da física e o Jamil Abreu é da matemática, que desde o início também tem feito questionamentos à narrativa hegemônica. Não somos só nós dois, né? Não somos só nós dois. Teve também as conversas aqui com a Cibele Laura e o João de Ataíde também. Aliás, recomendo o canal... Recomendo os canais de ambos. O João está sempre produzindo conteúdo de alta qualidade. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Mando um abraço para o Rogério Anitablian e a Amália do canal Arte da Guerra, que também prestigiaram a nossa conversa. Recomendo todos esses canais, são canais parceiros do Brasil Independente na luta
pela soberania nacional. Porque para a gente ter a nossa liberdade, a gente precisa de soberania nacional. A gente está vendo isso hoje, né? A agenda... Eu passei para você um artigo meu bem longo que eu explico a história da hidroxicloroquina e mais alguns outros tratamentos. Se você puder deixar os links aí para o pessoal ler. Tá, você me manda que aí eu coloco na descrição Já te passei no seu WhatsApp. Ah, tá. Tá certo. Então eu vou... O pessoal ler, se quiser se aprofundar. Tal. Tá, então eu vou botar na descrição do vídeo aqui. Então é isso, minha gente. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Felipe pela excelente conversa. Sinta-se convidado para outras ocasiões, né? As portas do canal estão sempre abertas. Um grande abraço a todos, até a próxima.